Então, ao mesmo tempo que eu saúdo, eu faço coro aqui ao que já foi dito pelos demais panelistas, no sentido de que reformas, sim, são necessárias, mas não essa reforma, que foi bem qualificada, tanto pela ANAF, eu vi com prazer que também foi qualificada assim por outras entidades, e na nota técnica do Senado, como uma contra-reforma, uma reforma regressiva, no sentido da desconstrução das garantias fundamentais e da trajetória de construção do serviço público no Brasil. Faltam dados, estudos e projeções que justifiquem as mudanças propostas, e aqui, novamente, eu quero fazer referência à brilhante nota técnica 69/2021 da Consultoria do Senado, que aponta, ao contrário, o risco grave de retrocesso que representa esta proposta regressiva. Mas, na qualidade de advogado público, embora eu queira reafirmar aqui que a ANAF é frontalmente contrária a essa reforma e está apoiando as estratégias de bloqueio para que a gente consiga trazer à cena uma autêntica reforma administrativa, é importante e é responsável trazer aqui 4 pontos que são fundamentalmente mais graves na perspectiva da advocacia pública, que é a ausência de critérios para a definição das carreiras típicas de Estado, o ingresso mediante vínculo de experiência, a questão da criação dos cargos de liderança e assessoramento e a própria fragilização do Instituto da Instabilidade. No que se refere aos cargos de tipo de Estado, se trata de uma noção ainda extremamente vaga. A Constituição atual refere a atividades exclusivas de Estado, e até hoje isso não foi regulamentado. Essa falta de critérios de definição gera insegurança jurídica e favorece escolhas arbitrárias. O legislador, por interesses conjunturais, pode incluir ou excluir carreiras das atividades típicas de Estado pela formulação que foi proposta. E há o risco de cristalizar aqui uma concepção minimalista de Estado, reduzindo a capacidade de intervenção estratégica do Estado brasileiro. Por exemplo, como fica a questão da educação, do desenvolvimento econômico, da saúde, que são todas relegadas a serem não típicas de Estado. Seria importante, talvez não na própria PEC, porque nós já temos essa diretriz constitucional, uma enumeração ainda que exemplificativa dos cargos típicos, ou então, mais ainda, a definição de critérios que permitam qualificar o que é típico ou não típico de Estado, incorporando a dimensão social do Estado como elemento estratégico. E uma ressalva: o fato de estabelecer uma diferenciação entre típico e não típico não deve, em hipótese alguma, significar a exclusão da proteção pelo Instituto da Estabilidade aos demais servidores públicos. A estabilidade é uma garantia institucional à impessoalidade do serviço público, ao seu caráter republicano, e realmente não há nenhum sentido em retirar a estabilidade de professores, não há nenhum sentido em retirar a estabilidade dos profissionais de saúde, por exemplo, e a todos os demais servidores públicos, quando se tenta trabalhar na perspectiva da impessoalidade. O ingresso mediante vínculo de experiência já foi exaustivamente tratado. O Clóvis, aqui Santos, da ANAUNI, realmente puxou esse assunto. Nós temos uma dificuldade de compreender como o ainda candidato vai exercer uma função, digamos, típica de Estado, como ele vai representar, por exemplo, o Estado brasileiro. Há uma incompatibilidade com a ideia de independência técnica e mesmo de autonomia funcional. Um advogado sem independência não é um advogado. E gera uma insegurança jurídica em relação à própria validade dos atos praticados durante o período de experiência. Ou ele será um servidor trainee, concursando, e, portanto, não vai estar efetivamente exercendo a função, ou ele vai ser um servidor precarizado e, portanto, incapaz de fazer a defesa necessária do interesse público. Um servidor público em vínculo de experiência está mais suscetível de ser cooptado por interesses particularistas ou mesmo criminosos, podendo repassar informações e dados sigilosos a terceiros, por exemplo. E trata-se, portanto, de uma transposição acrítica de um modelo de seleção das empresas privadas para o âmbito do setor público. Diferente do que ocorre na esfera privada, na seara do interesse público, a distância entre o titular do interesse, que é o povo, e quem está executando é muito maior, dificultando problemas de monitoramento. Portanto, se trata de uma transposição, um transplante indevido de institutos jurídicos. Os cargos de liderança e assessoramento foram bem qualificados como normas-perigo, na medida em que possibilitam a disseminação de práticas clientelistas no âmbito da administração pública. A redação atual do artigo 37, desculpe, é o inciso 5º, há um erro ali de grafia, é mais condizente
tanto com o princípio da impessoalidade quanto com o princípio republicano, não se justificando esse tipo de reforma que vai entregar, como bem notado na nota técnica 69/2021, pelo menos 1 milhão de cargos à livre nomeação política, desde as altas esferas da administração até os municípios mais distantes desse país. E, portanto, isso configura um risco grave de captura do Estado e de disseminação de práticas clientelistas, do tráfico de influências e mesmo da corrupção, por meio dessa, digamos, ariete que se investe contra o edifício da administração pública e particularmente da advocacia pública nesse país, agravando problemas de risco moral, criando incentivos ao uso privado de informação privilegiada, ao tráfico de influência, a crimes contra a administração pública, comprometendo a imparcialidade da atuação dos órgãos da advocacia de Estado, por exemplo, e dos demais serviços públicos, agravando a disparidade de armas em relação, por exemplo, ao Ministério Público, que continuará sendo chefiado apenas por seus integrantes, e criando um mecanismo de porta giratória, com custos de quarentena e de monitoramento da quarentena. Afinal, agentes privados entrarão e sairão do aparelho de Estado, podendo entrar e sair, por exemplo, da advocacia pública, com informações privilegiadas e trazendo interesses privatistas para o âmbito da gestão pública. Doutor Vladimir, eu vou pedir a gentileza do senhor ir para a conclusão. Para a conclusão, então, além da fragilidade do Instituto da Estabilidade, realmente são muitos assuntos, mas eu diria que essa PEC, da forma como foi apresentada, ela não se coaduna com o liberalismo político, pois promove concentração de poderes e fragiliza os mecanismos de freios e contrapesos, não se coaduna com o conservadorismo filosófico, pois promove mudanças imprudentes e regressivas na administração pública, não se coaduna com o Estado social, pois mina a eficácia das garantias necessárias à implementação e efetividade dos direitos sociais e da intervenção do Estado no domínio econômico, e não se coaduna com o republicanismo, pois favorece o clientelismo e captura do Estado. A quem ela interessa, portanto? Ela interessa a interesses, desde os pequenos interesses clientelistas que se verificam nos mais distantes municípios desse país, até a captura do núcleo essencial do Estado, transferindo renda da sociedade brasileira para setores posicionados estrategicamente na economia. Não é à toa que esses setores dominam a mídia e impõem a reforma como uma reforma necessária à defesa do cidadão. É o contrário disso. É a captura do Estado, é a alavanca do privilégio, é a possibilidade, no limite do cometimento de crimes contra a administração pública, contra o Estado brasileiro. E é por isso que a ANAF se posiciona a favor do interesse público, contra essa reforma e em defesa de quem defende o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, desculpe pelo acionamento e pelo atropelo.